Bom dia, graça e paz. Estamos aqui nesta quinta-feira, 1º de maio, iniciando uma série de mensagem sobre o seguinte tema: transformação em Deus, perder para ganhar. Vou repetir, essa série vai ter mais ou menos umas 4 ou 5 meditações. O nome da série: Transformação em Deus, perder para ganhar. Quem é que quer perder? Quem é que gosta de perder? Não é isso? No reino de Deus, na fé, as coisas são diferentes do reino da terra. No reino de Deus, se perde para ganhar. É muito importante sobre tudo isso. E é a esse respeito e vamos começar essa meditação a partir de hoje. São 4, que ontem demos só uma ênfase de o princípio da mensagem iniciante, mas é hoje que começamos a falar sobre essas percas e ganhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te oramos para que o Senhor venha fluir através do teu Espírito aquilo que precisamos aprender sobre isso. Para a tua glória, em nome de Jesus, amém. A primeira, iremos falar de 4 tópicos. O título do assunto é: o que fazer para o pecado não reinar em mim? Tem que haver uma perca. E é sobre isso que vamos falar. Temos como texto base dessa meditação Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, Novo Testamento. Romanos capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Esse aqui é o ponto-chave. Não podemos deixar reinar. Então temos que perder para com a nossa vontade própria, para poder vencer as paixões. Nós temos que perder para a nossa vontade própria. Então esse é o primeiro ponto, perder. Tem que perder isso. A gente tem que ter muito cuidado com essa parte sobre as paixões. E no versículo seguinte, que vamos ler daqui a pouco, fala sobre isso. Como conseguir perder. Então, nós temos o primeiro tópico aqui: oferecer o nosso corpo a Deus para viver em santificação. Romanos capítulo 6, versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Outra perca. Nós temos que oferecer, não fazer mais o querer dos nossos membros, oferecer nossos membros a Deus, doar. Doar significa perder. Você abre mão para dar algo para alguém. E quando nós damos a nossa vontade, nosso querer para Deus, Ele sabe trabalhar para mudar a nossa vida, para a gente não ser mais instrumento do pecado. E temos outra referência, que é em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Nós vamos ler porque é muito importante. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Muito importante. A palavra de Deus tem
todo o ensino aqui. É sobre isso que nós temos nos empenhado, a ensinos da palavra, que a palavra de Deus diz, se não me falha a memória, em Osés, o meu povo se corrompe por falta de ensino, doutrina, ensinamento. E estamos aqui empenhados a isso. Deus tem nos escolhido para trazer ensinos para que as pessoas aqui, despertem. 4:2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vamos aqui para o segundo tópico. Andar segundo o Espírito, buscar estar sempre com os nossos sentidos no temor a Deus. Esse é o segundo tópico. Andar no Espírito, estar sempre no temor a Deus. A gente tem que se doar para estar no Espírito. Isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4, que diz o seguinte: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a gente tem que se doar a Deus para andar no Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 25, fala algo semelhante a isto. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Estamos folheando aqui a palavra de Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, é uma vida de doação, de sacrifício, para a gente poder ganhar a vida eterna. Vamos para o terceiro tópico. Sujeitar-se a Deus. Nós que decidimos ser dominados. Nós quem decidimos quem é que vai dominar. Ou é a vontade própria da nossa decisão em querer fazer o que a gente quer, ou a vontade de Deus. Isso está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus falou para Caim, quando estava no intuito de tirar a vida do seu irmão: eis aí, o pecado já está à tua porta, agora cumpre a ti dominar, decidir, tomar a decisão. Então ele não quis perder para a vontade dele, e aí foi onde ele se deu mal. Quem não perde para a sua própria vontade e faz os desejos da vontade da velha natureza do coração, só tem a perder. Mas para quem pede sua vontade própria para fazer a vontade de Deus, só tem a ganhar. Ou se colocasse nas mãos de Deus, tem que se colocar na mão de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: estamos manuseando aqui a Bíblia, que com a Bíblia na mão, manuseando. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente tem que se render, se voltar para Deus para poder ganhar. Quarto tópico, e aqui a gente estamos concluindo a meditação de hoje. Muito maravilhosa. Para a glória de Deus. Se voltar para Deus, teremos a vida eterna. Isso está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Então é isso aqui. Você se voltar para o Espírito. Você se render ao Espírito para que você possa ganhar para a carne. É muito forte essa meditação de hoje. E vamos concluir com essas seguintes palavras. É uma guerra do pecado e da carne contra a nossa alma. Temos que estar sempre buscando vigiar para nos manter no Espírito. Santíssimo Deus e Pai, te louvamos por tua palavra, que dá a luz para a gente entender como vencer, como ganhar. Então, meu Deus, na vida espiritual é isso. Nós temos que perder para a nossa vontade própria, para o nosso eco, para poder ganhar contigo e preservar a nossa alma para a vida eterna. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se assim Deus permitir.